Se você que está assistindo a esse programa agora nunca ouviu falar da expressão Nova República, em 30 segundos, basicamente, Nova República é o processo político que começa ali em fins dos anos 80, exatamente 1988, com a promulgação da Constituição, e que nos traz até hoje. Algumas pessoas acham que a Nova República acabou com o impeachment da Dilma, que a gente está em um momento de transição, mas eu vou trabalhar com a hipótese de que é o mesmo processo. De 1988, da Constituição Cidadã, promulgada, Ulisses Guimarães levantando a Constituição, tem uma foto no Google bem legal, vale a pena ver, até este momento que vivemos aqui, que eu estou tendo a honra de conversar com o Pedro, hoje é dia 3 de julho de 2025, a gente tem uma grande tendência na forma como a política administra recursos públicos no Brasil. E, basicamente, qual é essa tendência criada pela Constituição de 88? O governo cria algum tipo de tributo, algum setor reclama desse tributo. Esse setor consegue, via governo ou via parlamento, uma isenção desse tributo. Entendeu essas 3 etapas? Qual é o resultado disso? A arrecadação cai. À medida que a arrecadação cai, você não consegue voltar atrás no tributo que foi dado a isenção, você cria um tributo novo. Por exemplo, eu tenho 48 anos e, durante a minha juventude, a grande questão era como financiar a saúde. E aí, em um determinado momento da minha juventude, se criou um negócio chamado CPMF, né? A DIB que primeiro era a contribuição provisória que virou permanente, né? Para resolver a questão da saúde. Pois bem, a cada processo em que se faz essas 3 etapas, cria um tributo, um setor reclama, eu dou isenção, aí eu crio um novo tributo para compensar aquilo, a gente foi criando uma árvore, ou melhor dizendo, uma macarronada tributária, mas não uma macarronada boa, tá, gente? Uma macarronada ruim, instantânea, daquela que o macarrão fica todo grudado e que não tem molho no mundo que resolva, em que para cada setor da economia nacional ficou buscando jeitos e criatividade para resolver o seu próprio problema. E aqui está a raiz da questão disso que você está falando para mim, Pedro. Cada setor, ao não ver na política a alternativa para a resolução do seu problema ou do problema do todo, opta por soluções particulares. Por exemplo, eu estou aqui, a Miriam me emprestou isso aqui, ó, essa caixinha. Imagina que essa caixinha é um bombom, gente. Se eu embalar esse bombom com uma pessoa fazendo um movimento enrolando, ele é tributado de um jeito. Se eu embalar esse bombom, ele sendo prensado na máquina, ele é embalado de outro jeito. Se eu chamar esse bombom, ele é tributado de outro jeito. Se eu chamar esse bombom de bombom, é uma tributação. Se eu chamar esse bombom de biscoito, é outra coisa. Então, nós entramos numa dinâmica que é tendente a... Eu quero usar um termo muito respeitoso, porque eu não quero cometer nenhum tipo de desalinho com alguém que tem algum tipo de questão do ponto de vista cognitivo ou psicológico, mas assim, nós entramos em uma lógica que é tendente ao colapso. Por quê? Porque ninguém consegue fazer uma solução. Aí a gente volta para o governo Jair Bolsonaro, só para a gente estabelecer um elemento de comparação. E Paulo Guedes assume no governo Jair Bolsonaro dizendo: o Brasil tributariamente é uma bagunça, vamos tentar resolver. Ele olha, o sistema bate nele na direção contrária, termina o governo não conseguindo resolver nada. A gente vê um governo Haddad chega, toma pancada em todas as votações possíveis. Vamos lembrar, por exemplo, que o setor de eventos no Brasil recebeu benefícios durante a pandemia para que não demitisse as pessoas. A pandemia acabou, os benefícios foram prorrogados. E por que eles são prorrogados? E aqui vem uma frase que você disse muito boa, Pedro, que é: uma vez que você dá o benefício, você não consegue voltar atrás. Porque o setor consegue criar, e ele tem a legitimidade para fazer isso, é do jogo democrático, o setor consegue criar tantos mecanismos de autodefesa que se torna impossível. Qual é o problema disso para o Brasil em 2025? É que a cada ciclo de governo há menos espaço para tributar, há menos fontes tributáveis e o
nível de despesas, universalmente falando, só se expande. E aí como isso se enquadra na atual narrativa do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do governo, né? Na tentativa de dizer, olha, eu preciso de uma solução, voltando lá na minha primeira fala, que seja simples, direta, objetiva e vendável do ponto de vista eleitoral. Eles criam a tributação BBB, né? É banco, bet e bilionário. Isso vai resolver o problema? Efetivamente, não. Isso cria uma narrativa que, pela primeira vez em 3 anos, o governo tem algum tipo de lastro eleitoral e tem constrangido aqueles atores que não estão consigo. Isso tem sido feito. A pergunta que eu creio que cada um de nós vai ter que fazer agora, Pedro, é saber se o governo vai meter o pé no acelerador nessa pressão sobre o presidente da Câmara, o presidente do Senado, de um lado, e se os presidentes das casas legislativas vão fazer essa pressão também, ou se a gente vai fazer algo que seria o mais civilizado, e que eu li um artigo dia desses que me pareceu muito interessante, que é: o Brasil precisa de um pacto. Sim. A ideia que pode ser divertida para muita gente, de que é um atacando o outro e todo mundo brigando pelo monopólio das virtudes, o monopólio das razões, ou da razão, é divertida do ponto de vista de comparação eleitoral e de estudo de tendência política até a página 2. Quando a gente está falando do futuro do país e dos impactos disso sobre a vida cotidiana, sobretudo dos mais vulneráveis, isso tende a cobrar um preço muito caro. E o que me parece é que, indo do fiscal ao político, a todos os outros temas que são relevantes, a gente não tem, no exato momento, nenhum sinal de pactuação real. A gente tem um sinal daquilo que é uma prática histórica no Brasil, que é a acomodação de interesses e o se empurra engarrafamento para frente. Eu acho que esse talvez seja o grande dilema que se coloca. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.